Olá, eu sou a professora Mirna Santos, professora do componente curricular de Sociologia para o Ensino Médio. A nossa aula de hoje vai tratar a respeito da teoria sociológica clássica de Émile Durkheim, mais precisamente a teoria do fato social. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender o conceito de fato social, as suas características, dando exemplo segundo a teoria de Émile Durkheim. Observe aqui essa tirinha. Aqui temos um diálogo entre mãe de adolescente e sua filha que pretende ou pediu para sua mãe que queria fazer mechas verdes no cabelo. Algo que é muito comum na adolescência. A sua mãe pergunta por que ela queria e ela diz: quero expressar a minha individualidade. Acontece que quando a mãe foi argumentar com a menina, ela diz: ah, mãe, todo mundo está fazendo. Isso é muito comum na adolescência, né? A gente vê os adolescentes agindo e se comportando conforme o seu grupo. Isso no quesito moda, música, comportamento e atitudes, inclusive. Na escola é bem comum. Isso é, segundo Durkheim, um fato social que pode ser estudado pela sociologia. Você com certeza em algum momento já viu alguém agindo assim, você mesmo. Depois de conhecer essa teoria, vai se enquadrar a esse senso comum, né? Muito bem. Esse tipo de comportamento é característico da sociedade e é a expressão da consciência coletiva. A consciência de todos dentro de um arranjo social faz com que as pessoas ajam sempre copiando ou se baseando no comportamento alheio, né? Para a sociedade existir e se manter, é necessário que as pessoas se adequem àquele modo de vida naquele lugar. Então vemos uma sociedade onde vários grupos se comportam conforme a instituição social a que ele pertence. Por exemplo, temos o exemplo da escola, o grupo social dos professores dentro da instituição escolar age sempre da mesma maneira. Nós temos que seguir componentes curriculares, nós temos que seguir os planos de aula, o calendário escolar, temos uma metodologia, estudamos a didática para aplicação das nossas aulas. Isso é um fato social. Ainda assim, dentro da escola, os alunos vivem um fato social. Por quê? Porque eles vivem num sistema seriado, eles obedecem às regras da sala de aula, eles se comportam, em sua maioria, da mesma forma, dentro das disciplinas, dentro da ação disciplinar, dentro do horário. Então, todos esses comportamentos, também dentro da escola, podem ser caracterizados e podem ser chamados de fato social, segundo a teoria de Durkheim. Então nós temos, dentro dessa teoria, onde ele narrou lá nas regras do método sociológico, nós temos como definir, através de algumas características, o que é ou não um fato social. Durkheim, então, coloca objetivos. São as formas de agir e pensar, sentir, que são exteriores ao indivíduo, exercem coerção social e são atitudes praticadas de forma coletiva, sempre de forma a que um grupo se conduza para essa ação, né? A nossa língua, a língua portuguesa, por exemplo. A língua portuguesa ela é utilizada em todo o Brasil, com variações, é claro, com algumas gírias ou alguns colóquios, mas todo o povo brasileiro se utiliza formalmente da língua portuguesa. Muito bem, se você escrever um documento que é necessário para sua identificação, por exemplo, ou se você fizer uma prova em outra língua, numa língua estrangeira, sem que seja pedido, você automaticamente está fora desse círculo social. Você está fora da realização
desse pleito. Por exemplo, eu não posso fazer uma prova de concurso respondendo questões em língua inglesa, em língua francesa, se essa prova é toda em português. Por quê? Porque essa é a língua oficial do Brasil. Todo o povo brasileiro, ou todos aqueles que estiverem aqui fazendo esta prova, terão que usar a língua oficial do país. Isso é uma questão legal, isso é uma coerção legal. Durkheim, então, define 3 características para o fato social. Uma delas eu acabei de narrar, a coerção. Então, a coerção, ela funciona de forma social e de forma legal. A coerção social é aquela que induz a pessoa a se comportar da maneira que o coletivo vai lhe cobrar. Então, quando nós temos lá um arranjo familiar e todas as pessoas daquela família, elas frequentam uma mesma religião, essas pessoas, elas não são obrigadas a seguir essa religião. Porém, a pressão social vai induzir essas pessoas a participarem da mesma religião. Quando nós temos, dentro de um grupo social, do trabalho, por exemplo, todas as pessoas vão agir conforme as regras que são colocadas por aquela instituição. Elas acabam se comportando de forma muito similar ou muito simpática aos seus colegas. Nunca essa pessoa vai poder agir de forma excludente ou de forma diferente, ou ela pode ser retirada desse convívio. Durkheim chama isso de anomia, ou seja, doença. Ele trata a pessoa que não se comporta conforme o grupo como uma anomia social. Então, ele pode ser retirado, excluído desse grupo. Nesse caso, nós vemos muitos exemplos, inclusive, quando a pessoa não quer participar de algo, de um comportamento coletivo e que ela é retirada do convívio social. Por exemplo, as pessoas que cometem crimes, a convivência social, ela pede para que nós respeitemos nosso próximo, para que nós não utilizemos de forma violenta, nós não podemos invadir a privacidade ou invadir o patrimônio alheio. Quando uma pessoa comete um crime, ela pratica algo excluído do fato social, o que faz com que essa pessoa seja também excluída da convivência social de forma legal. A lei, então, exige que essa pessoa seja retirada do convívio social, né? Quando nós temos algo exterior, uma sensação ou uma ação que é exterior ao indivíduo. Ora, eu não concordo com a religião que a minha família segue, então eu não quero mais ir àquela igreja. Isso é exterioridade, isso faz com que você seja tratado como uma anomia social. Então, por mais que eu não queira, que eu não goste ou que eu não aceite, eu acabo sendo induzida a praticar aquilo por conta de agradar ou de me fazer pertencer a esse coletivo. Isso é exterioridade. A generalidade ou a coletividade trata exatamente disso, da forma como a gente conduz o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, sempre em regras coletivas, ou seja, eu tenho que obedecer à lei. Um dos exemplos que a gente usa sempre é a lei de trânsito. Por quê? Porque a lei de trânsito, apesar dela parecer só englobar os motoristas de carro, de veículos, né? Na verdade, ela também aborda os pedestres. Os pedestres têm que obrigatoriamente andar sobre a calçada. Se ele andar na rua, ele está infringindo uma lei. O pedestre, obrigatoriamente, pela lei, teria que atravessar a rua pela faixa de segurança, em lugar seguro. Até o semáforo, ou o sinaleiro também, como é chamado, ele tem que ser obedecido não só pelo motorista ou pelo piloto, mas também pelo pedestre. Ele não pode atravessar a rua quando o semáforo diz que está em vermelho e diz que não pode passar. Ele está infringindo uma lei de trânsito, ele está perdendo a sua razão, ele está agindo de forma individualista. Para Durkheim, isso seria uma anomia social. Para a sociedade, isso é
crime ou uma infração, na verdade, não chega a ser um crime, mas é uma infração que ele pode ser responsabilizado civilmente. A lei pode penalizar ele por isso. Então, de acordo com a teoria do fato social, Durkheim põe como característica essas três ações: a coerção, a exterioridade e a coletividade. Quando uma ação que você pratica se enquadra nesses três critérios, você está dentro do fato social narrado por Durkheim.